gente vê esse temor a Deus, né? Vira para o seu irmão e fala, as pessoas precisam ver temor a Deus em sua vida. Temor e amor a Deus na sua vida. Precisa ver. E a gente vê isso na vida deles, amém? Glória a Deus. Então, queria que você abrisse para mim em Lucas 7, na verdade. Lucas 7, versículo 36. Bênção. Eu vou estar dando uma breve palavra a respeito da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Diz o seguinte: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse com ele. Jesus entrou na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que a mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um vaso feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ele beijava os pés de Jesus e ungia com o perfume. Ela beijava os pés e ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Que o Espírito de Deus nos dê graça, né? Eu já tinha dado essa palavra um domingo de manhã. Aí o pastor Elito falou: prega essa palavra que vai ser benção. Então eu não sei se vocês assistem pela live. Quem já assistiu provavelmente já deve ter ouvido ela. Então aqui fala de... Eu quero falar a respeito de hospitalidade. Quero falar da mulher pecadora e do fariseu. Então, vamos falar primeiro sobre o papel do fariseu. Qual era o papel do fariseu nessa época? Essa época era homens escolhidos para estar no templo. A função deles era estudar a Bíblia, que na época chamava Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia hoje. Então, tinha os fariseus, eram os doutores da lei. A função deles era aprender a palavra, para passar a palavra, para fazer cumprir aquela lei. Esse era o papel, o chamado dos fariseus, desse fariseu. Tinha aqui a mulher que é chamada de pecadora. Fala que essa é a Maria, não se sabe se é a Maria Madalena, não se sabe se é a Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, mas fala-se que é a Maria, mas se intitula aqui a mulher pecadora. Então, primeiro, eu queria falar a respeito da hospitalidade. Como que era a hospitalidade nessa época? Nessa época, eu imagino, né, na minha mente, uma vila, né, imagina pelos filmes. Então, lá tinha as famílias. E quando chegava um estranho, podia ser estranho, soldado, qualquer pessoa. Quando a pessoa oferecia hospitalidade, ela estava tendo um ato de bondade e de temor a Deus. Então você, naquela época, oferecer, venha para minha casa, para minha família, tinha um valor natural e um valor espiritual. Então era, nossa, família bondosa. Ou, olha, aquela família teme a Deus. Né? Eles
eles hospedam as pessoas, eles têm prazer. A família oferecia o serviço até mesmo para estranho. Não precisava de ser uma pessoa conhecida, era um valor da época. Cutuca o seu irmão, fará uma coisa que nós precisamos resgatar, irmão. Ser mais hospitaleiros, uns ir na casa dos outros, para falar mal de Satanás, só dele, amém? Para falar das coisas de Deus, para falar da Bíblia, né? Então a gente precisa resgatar isso, porque eu creio que até hoje ainda é um ato de bondade e um ato de realmente de servir a Deus, amém? Então, mas só que ele tinha hábitos. Você não recebia uma pessoa de qualquer jeito, não, né? Tinha hábitos. Então, quando vinha uma pessoa, a primeira coisa que o dono da casa fazia era dar o ósculo santo. Quem sabe o que é isso? Um beijo, isso, dava-se um beijo na testa, na face, né? E o que significava isso? Tinha um significado, que era: seja bem-vindo à nossa casa. Então se recebia como, você pode ver que até hoje tem isso na igreja, né? A gente recebe as pessoas, é gostoso receber com um beijo, com um abraço, né? Os homens perderam isso, né? Mas nós, mulher, não. Mas é de Deus, porque isso tem um significado. Seja bem-vindo, você é bem-vindo à casa do Pai, ou à nossa casa. A segunda coisa que eles faziam era ungir a cabeça da pessoa com óleo, que tinha também um significado, que era: é uma alegria receber você. É uma honra para a minha casa receber você na minha casa, com os serviços da minha família. Depois, a pessoa sentava, vinha uma bacia e lavava-se os pés, né, da pessoa. Depois oferecia para ela um banquete com frutas e comidas da época, né? Depois oferecia um lugar para a pessoa dormir, né? Repousar, se não fosse passar a noite. Mas tinha sempre esses hábitos. Só que esse fariseu, na verdade, ele tinha esquecido desses hábitos. Então, essa atitude desse fariseu com Jesus se fez, era como se fosse uma desonra ao próprio Jesus. Você já imaginou uma pessoa receber Jesus? Nós estamos falando de Jesus. E a não dar a Ele toda a honra merecida, toda a glória merecida. Aí parece uma mulher, vem uma mulher que a Bíblia chama de pecadora. Nem se dá o nome dela completo, nem se sabe que família. E ela vem, e o que me chamou nessa parte, é que se a gente ler a Bíblia, todo mundo chegava até Jesus, queria alguma coisa. Um queria porque o servo estava doente, outro queria porque a filha tinha morrido, outro queria porque era coxo e queria andar, o outro queria ir até Jesus porque ele era cego e queria ver, o outro é porque estava com fluxo de sangue e precisava da cura. Mas essa mulher não. Essa mulher foi até Jesus. Além dela não querer nada de Jesus, ela deu o tesouro que ela tinha de mais precioso. E a Bíblia, se você for fazer estudos, né? A Bíblia coloca preço nesse perfume no vaso de alabastro. A Bíblia diz que era como se fosse hoje 1 ano de trabalho. Vamos pôr 1 ano de salário, que hoje seria uma média de 18 mil reais.
Se você perceber, essa é uma adoração sincera. Essa é a verdadeira adoração. Quando a gente serve a Deus, está tudo bem. Mas eu sirvo a Deus porque eu amo Ele. Porque eu entendi quem sou eu sem meu Jesus. Eu entendi quem eu era antes e quem eu sou, o que Ele fez eu ser hoje. Então, essa adoração realmente mexeu com o meu coração. Eu não preciso de estar numa vida enferma. Ela não precisou de estar numa doença. Não, simplesmente ela ouviu Jesus. Jesus, é Jesus. Eu imagino ela dentro da casa dela, o que eu tenho para oferecer para Jesus. Ela não pensou, não, o que eu preciso de Jesus? Qual que é o milagre que eu preciso de Jesus? Não, na cabeça dela já foi, o que eu tenho de precioso? Ele vai na casa do fariseu, eu vou lá, mas o que eu tenho? Eu quero oferecer algo para Jesus. E ela pega o que ela tinha de mais precioso. Se você ver, tem outra passagem que está não vamos ler não, mas está em Mateus 26, 8, aonde ela entra e os discípulos de Jesus falam assim, Jesus, se nós vendesse esse perfume, em vez dela quebrar e jogar nos seus pés, nós poderíamos ajudar os pobres. Olha o que ela está fazendo. Então você imagina uma mulher entrando na casa de um fariseu, os olhares que ela enfrentou, as dificuldades que ela enfrentou, mas ela enfrentou como alguém que disse, eu não estou nem aí porque vocês falam, eu quero saber o que o meu Jesus pensa. Eu não quero agradar vocês, eu quero agradar a Cristo. Eu imagino dentro dela, como intitulado mulher pecadora, a baixa autoestima que essa mulher deveria de ter. E o quanto ela precisou ter dentro dela um recurso para falar, eu vou enfrentar qualquer coisa, mas eu vou entregar algo que me custa, algo que realmente eu tenho de precioso aos pés de Jesus. Com certeza ela deve ter percebido o quê? Nossa, ele não beijou ele não recebeu ele de boas-vindas, ele não derramou o óleo sobre a sua cabeça, ele não lavou os pés. Eu vou fazer essa parte como honra ao meu Jesus. E a Bíblia nos ensina que quem lavava os pés, o dono da casa oferecia a bacia e a água, mas ele não se curvava. Era o pior dos escravos, o mais fraquinho dos escravos, que vinha lavar os pés. E ela, em humildade, simplesmente se dobrou aos pés de Jesus e se fez serva. Meu Deus, essa parte tem tanta, essa parte da Bíblia, ela tem tantos tesouros escondidos aqui, de uma verdadeira adoradora, que a gente precisava, assim, às vezes, dar mais atenção, né? E com a atitude dela, o que ela disse? Jesus, eu quero o Senhor. Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu te dou o que eu tenho de melhor, eu te dou minha vida. E o que nós temos de mais precioso hoje? O que é mais precioso que você tem hoje? O que tem mais valor para você? Ou para Deus? Hoje o nosso tesouro precioso, que precisa ser derramado, que precisa ser quebrado, é o nosso coração. Você pode chegar nesse altar aqui, dar o seu salário, 1 ano, 18 mil. Se você ganhar 10 salários por mês, não tem valor comparável a um coração de verdadeiro adorador aos pés de Jesus. O seu coração. Só que eu falo uma coisa para você, não demore muito para derramar o que você tem de precioso aos pés de Jesus, não. Porque o nosso coração, ele vai endurecendo. A Bíblia fala que Satanás, ele cega a mente e o entendimento para que a gente não perceba, não entenda essa palavra, como o fariseu.
O fariseu, ele já estava cego. Ele já estava endurecido o coração. Não demore muito para se derramar, para mergulhar de cabeça em Jesus. Seja como essa mulher que é intitulada de pecadora, mas para mim não tem uma adoradora exemplo como ela na Bíblia. Se você for ver, né, ela quebra o vaso de alabastro. Então o nosso coração precisa da mesma forma dessa entrega, dizendo: Jesus, eu preciso de Ti. E essa humildade, nós temos as nossas 12 horas, né? Eu lembro que teve umas 12 horas que o tema foi esse. O bispo falava muito sobre o lugar do crente. O lugar que o crente fica, mora, é o lugar dele. Ele não passa pelo lugar, mas é o lugar dele, que é o lugar de quebrantamento, de perdão, de tanto perdoar quanto pedir o perdão. A gente não passa por esse lugar. A gente é isso. A gente é um quebrantamento. A gente deveria ser a humildade em pessoa. A gente deveria ser o perdão com maior facilidade. Porque a Bíblia diz que essa mulher, ela fez tudo isso porque foram perdoados muitos dos pecados. E quanto mais perdoado, mais grata a pessoa é. Então a gente entendendo o quanto nós fomos perdoados, como que nós podemos negar perdão para o outro se nós recebemos o perdão de alguém que é santo, puro, que não tem pecado. E nós tão pecadores e ainda temos tanta amargura dentro de nós. Temos uma dificuldade tão grande de liberar perdão de verdade. Em verdade, você está livre. Seja feliz. Fazer isso para uma pessoa que te feriu. Hoje eu estava no meu trabalho e o movimento é mais fraco hoje, e eu estava: Senhor, fala comigo. Deus estava me falando, Deus está me dando uma palavra sobre Abraão. Deus estava falando, eu vou dar essa palavra na oportunidade que Deus me der. Então a gente precisa entender isso. Abraão, ele foi o pai de multidão. Nós não somos uma igreja da paternidade? Abraão foi o pai. Qual foi as características então de Abraão, sendo ele o pai de multidão, que a Bíblia diz que você pode contar as estrelas, você pode contar a areia do mar, que é muito mais. A paternidade dele alcança nações. Quais foram as características de Abraão, que era Abraão, Deus transformou ele em Abraão, que fez dele ser o Abba, o pai de nações. O quanto Deus tratou. Eu estava lá e o Espírito Santo falando assim para mim: eu tinha um propósito na vida de Abraão. Eu não dei moleza para Abraão. Eu fui firme com Abraão. Eu tratei com Abraão. Eu fui no profundo da alma de Abraão. Eu tratei com aquilo que era mais precioso para ele, porque eu precisava que ele fosse pai de muitas nações. Eu não sei palavra coitadinho de Abraão. O Espírito Santo foi ministrando assim no meu coração, e eu falei: Deus, como nós temos uma visão errada das nossas lutas, igrejas. Como nós temos perdido o propósito, porque nós não temos suportado pressão. Uma pressão pequena. Porque Jesus nem está pedindo um filho seu. Mas Deus precisava de um homem forte que fosse sacerdote, que amasse Ele sobre todas as coisas. A Bíblia não fala, ele fala assim: eu te abençoarei. E ele fala:
Você será uma bênção. Hoje nós queremos ser abençoados. Ele falou: sê tu uma bênção. Derrame sobre os outros que eu tenho dado para você. Eu imagino Deus fazendo um raio-x de Abraão e olhando todo o ser dele. E olhava o propósito. Eu preciso arrancar isso. Eu preciso tratar isso. Eu preciso curar isso. Eu preciso transformar isso para levar ele a esse lugar. Sabe qual que é a diferença? É que ele suportou o tratamento de Deus. Ele não pulou do barco. Ele não correu. Ele suportou. Ele ficou até o fim. Às vezes Deus quer apertar um pouquinho nós já pula do barco. Às vezes Deus aperta um pouquinho para arrancar umas coisas que a gente tem, que não vai contribuir, pelo contrário, vai ser algo que vai te frustrar, que vai tirar você do propósito. A gente já diz: ai Deus, pare. Eu não estou aguentando. Deus para porque Deus é educado, Ele trabalha. Vou te falar uma coisa sobre o tempo. Quem acha que Deus tem um propósito na sua vida? Glória a Deus, essa convicção é tremenda. O tempo, você fala assim: nossa, vai ser daqui não sei quanto tempo. Deus está demorando. Você sabe o que Deus está esperando? Ver em você uma disposição de ser tratado. O tempo depende de nós. Será que Deus pode entrar, tratar, curar, transformar, trazer à tona tudo aquilo que está encoberto aqui, que precisa ser tratada? Todas as feridas, todos os valores errados, todos os ensinamentos errados, todas as marcas, tudo aquilo que eu acho que é precioso. Ele pode vir trabalhar nisso. Porque o dia que Deus vê isso, essa disposição em você, em pouco tempo Ele te leva para esse propósito que Ele tem para a sua vida. Não é Deus que dormiu. Não é Deus que está demorando. Não é Deus que se esqueceu de você. Deus está aguardando nós. Olha para você ver, da mulher pecadora, eu fui lá para Abraão. Mas eu vejo Deus tendo, assim, trazendo para essa igreja muitas pessoas talentosas, com muitos propósitos, para cumprir esse propósito, cheio de dons, de capacidade. Eu vejo isso, daqui vocês precisavam ver vocês. É talentos. Pessoas com os dons naturais, que não vai ser demais, não vai ser algo forçado. E eu vejo o Espírito Santo aqui. Ele não está olhando sua face não, Ele está olhando seu coração. Ele está olhando a sua disposição. Ele precisa levantar. Ele precisa te levantar como um verdadeiro líder, como uma pessoa que vai fazer diferença, que vai ser pai de muitos. E Ele troca, né? Ó, pra você ver, a pregação era para outro dia, né? Deus troca o nome da Sara também, Saraí, para Sara, porque também, como ele era o pai, a esposa, a Sara, ia ser mãe de muitos. Vira para sua esposa e fala: nós vamos andar junto, filho. E aí, como é que faz? O mesmo tanto que eu crescer, você tem que crescer. Nós temos que avançar junto. Nós temos que andar junto. Não tem como. Imagina, ó, aqui. Tem que ser duas. Lavar rosto com uma mão só. Como é que nós pega lá e as duas lavam o rosto? Amém, gente? É junto. Deus troca o nome de Abraão e troca o nome da Sara. Mulheres fortes, que entendem o seu lugar,
que sabe o que é ser uma auxiliadora idônea, que busca sabedoria do alto, que não age conforme as suas próprias emoções, mas anda segundo o que diz essa palavra, que é o nosso papel de esposa, de mulher, de mãe, de dona de casa. Vamos voltar para a palavra. Sabe uma coisa que eu acho interessante nos fariseus? Gente, olha como quando eu converti há 30 anos atrás, a minha oração era: Senhor, não me deixe envelhecer na fé. Nunca quero me tornar morna, porque foi tão bom aquele primeiro amor, aquilo que Ele me deu, que eu falei: Senhor, nunca mais eu quero perder isso na minha vida. Então, Senhor, não deixa eu envelhecer na fé. Foi o que aconteceu com os fariseus. O propósito dos fariseus, eu imagino que era algo lindo. Era de Deus. Ensinar a palavra, ensinar a lei, corrigir. Olha, você está fazendo errado com a sua esposa. A palavra de Deus diz isso. Mas eles se perderam, os fariseus. Jesus chama os fariseus o tempo inteiro de quê? Hipócrita. Porque eles se perderam no meio do caminho. Eles envelheceram na fé. O que aconteceu? Eles se tornaram religiosos. Se tornaram religiosos. Eles não tinham entrega mais para o Deus da Torá. Não havia uma entrega, não havia mais um relacionamento com aquele Deus que tinha dado aquele livro para eles. Eles estavam só na letra. Eu vou dar o dízimo, porque a Bíblia diz que eu vou dar o dízimo, que aí eu vou receber mais, porque eu vou ser próspero, então eu vou dar o dízimo, porque eu tenho medo de ser pobre, então eu vou dar o dízimo. Eu vou na igreja, porque eu tenho que ir na igreja uma vez por semana, porque se eu não for na igreja, minha semana vai ser horrível. Então eu tenho que ir na igreja. Eu dou o dízimo de gratidão. Eu vou na igreja porque eu tenho fome e sede dele, eu preciso dele, eu quero aprender dele, eu quero sentir ele, eu quero falar com ele, quero ouvir ele, quero ser tocada por ele. Eu quero estar junto com meus irmãos que estão nessa mesma vibe, que chama, né? Vibe, nessa mesma, vibe, nessa mesma vibe. Então nós, né? Um foguinho aqui, um foguinho que vai ser um fogarão. Então eu vou na igreja por causa disso. Se eu tiver assim, o meu irmão vai estar cheio do Espírito e ele vai transbordar sobre a minha vida. É isso, eu vou na igreja por isso, porque eu quero mais de Deus, porque eu preciso mais de Deus. Você tem que entender isso. Não é porque eu quero, eu preciso. Porque nunca mais eu quero voltar àquela vida que eu tinha sem meu Jesus. Eu não quero sentir que a tristeza que eu sentia. É isso. Esse fariseu, imagina se achando doutor da lei e entrando na casa dele Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e ele simplesmente desonrando esse Jesus. Será que nós não estamos desonrando Jesus na nossa casa? Dê a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Entregue a ele o seu tesouro mais precioso, que é o seu coração, que é a sua vida, que é o seu casamento, que é os seus filhos. Entregue de verdade, que os seus frutos dizem isso. A Bíblia diz: cuidado, de Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você vai colher. Os nossos frutos têm que condizer com aquilo que os nossos lábios dizem. Deus tem algo sobrenatural para fazer no nosso meio, igreja. Você não tem ideia do propósito de Deus. Você não tem ideia do trabalhar do Espírito Santo.
Você não tem ideia o que Ele tem feito com nós, pastores, com a liderança desta igreja lá no nosso secreto. O que Ele tem falado e com você, igreja, também, que por enquanto está só sentado. O que Ele tem feito, o que Ele tem falado, o que Ele tem ministrado, o que Ele tem nos constrangido, o que Ele tem curado, o que Ele tem nos confrontado, por causa do propósito, por causa do que Ele tem para dizer. Ou você acha que Jesus vai voltar aqui, vai subir no altar, ou vai abrir uma célula para ganhar pessoas? Vira para o seu irmão e fala: irmão, é você que Deus vai usar agora. A parte que era de Jesus Ele já fez, agora é você. Fala: você é um canal, você é um instrumento de Deus. Fala: Ele tem planos para você, dentro do reino dEle. Em nome de Jesus. Ele tem planos para você. Ele quer usar você da forma que você é. Tem gente que nunca vai ser convertida através da minha vida. Por quê? Falo alto e falo com as mãos. Tem gente que vai ser convertida por uma pessoa mais doce, mais meiga, que fala baixinho. É essa que você vai encontrar. É essa que Deus vai te usar. Eu nunca vou estar lá no seu trabalho, onde você trabalha, tem uma pessoa que sofre. Você vê ele nos vícios, na tristeza, no casamento destruído. Nós não estamos lá. É você que Deus colocou naquele meio para ser o instrumento dele. Você entende isso, igreja? Deus coloca você, abre uma porta de emprego. É para você se manter? Sim, todo mundo tá. Nossa, aumentei meu salário, que agora eu trabalho no seu. Ótimo! Mas isso é um disfarce de Deus. Na verdade, Ele quer lá dentro uma luz, no meio às trevas. E você é a luz. Você é a luz, eu sou a luz. Você entende isso, igreja? Não vamos ser como o fariseu, que acha que a Bíblia é uma mera letra e nos tornar simplesmente religiosos. Meu Deus, tem misericórdia de nós, nos confronte, Senhor. Fale conosco de uma forma que nós entendemos e não conseguimos ficar nessa posição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você nasceu para esse propósito, para um propósito. Você consegue entender isso, igreja? Você consegue dizer sim? Se você consegue entender isso, eu queria que você se colocasse de pé. Mesmo que se Jesus não te desse nada como essa mulher, mesmo que